E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. Hoje quinta-feira, 13 de outubro de 2022, e eu tô aqui para comentar a respeito do segundo turno das eleições ao governo do estado de Pernambuco. Antes de ir para a pesquisa IPEC, que já foi feita agora no segundo turno, vale a gente dar uma olhada para a primeira fase da disputa que se encerrou no dia 2 de outubro. Olha, gente, ao longo de todos os últimos meses, tínhamos uma liderança isolada da candidata Marília Reis, e lá no segundo escalão, vários nomes embolados. A gente não tinha ideia de quem disputaria o segundo turno com ela. Ela estava praticamente certa ali. Além disso, uma possibilidade, meio remota, mas existente e permanente, de que a Marília ganhasse já no primeiro turno. A candidatura da Marília ela chegou lá para sacudir mesmo, porque ela deixou o PT em março desse ano para entrar no Solidariedade para poder concorrer, porque não ia conseguir sair pelo PT. E ela acabou criando um impacto gigantesco na candidatura da dobradinha PT-PSB do Danilo Cabral, né? Que tá ali como representante do atual governador Paulo Câmara, que apesar de ter uma rejeição muito alta, o PSB governa Pernambuco há muito tempo. Era de se esperar que o Paulo Câmara conseguisse pelo menos fazer o Danilo Cabral de sucessor, mesmo que com uma margem mais apertada, dado toda a questão de máquina pública e tudo mais, a tradição lá do PSB desde que você teve o Miguel Arraes governando. A Marília entra com o sobrenome Arraes e sacode tudo, e entra como outsider, né? Como Solidariedade estava coligado com o PT no plano nacional, a Marília podia, inclusive, utilizar o Lula nas suas propagandas em uma certa medida. Não tinha depoimento dele defendendo o voto, esses depoimentos eram para o Danilo Cabral, mas de uma forma ou de outra ela surfava no nome, né, do ex-presidente da República. E aí, gente, na pesquisa de véspera do IPEC, por exemplo, o cenário continua muito parecido com o que a gente tinha desde o início. Era a Marília Reis na frente com 38%, aí a Raquel Lira com 17% do PSDB, o Miguel Coelho do União Brasil empatado com 17%, e lá, ainda no segundo escalão, mas mais enfraquecidos, né, o Danilo Cabral, candidato governista do PSB com 12%, e o Anderson Ferreira do PL, representando ali o bolsonarismo também com 12%. Como ficou no dia da eleição? Bom, primeiro a coisa importante, no dia da eleição tivemos um fato novo em Pernambuco que pode ter impactado no resultado final, a gente não sabe, não existe a situação em que isso não ocorreu. Morre o marido da Raquel Lira, o empresário Fernando Lucena, de 44 anos, uma morte súbita, ele não estava doente, não havia qualquer previsibilidade sobre isso, ele estava participando ativamente da campanha até a véspera e tudo mais, então foi uma surpresa. E aí se criou aquela coisa, né? Será que isso vai gerar por parte do eleitorado uma sensação de solidariedade que vai pilhar a candidatura da Raquel Lira e levar a uma reviravolta de última hora? Olha, a minha aposta é de que isso não aconteceu. Por mais que tenha ocorrido uma reviravolta de última hora. Na tela, né? Do lado esquerdo, o IPEC de véspera. Do lado direito, o resultado da apuração dos votos no primeiro turno. A Raquel Lira liderou mesmo, como estava previsto. Só que ela perdeu muito voto, gente. Ela teve 23,97%. No IPEC aí, que está em votos válidos, ela tinha 38%. A Raquel Lira, por sua vez, que foi aí que perdeu o marido, ela teve um desempenho melhorado. Ela foi de 17 para 20,58. Isso pode até ter sido definitivo para ela ir para o segundo turno. Só que lá embaixo, os outros três candidatos, o Anderson Ferreira, o Danilo Cabral e o Miguel Coelho, os três se fortaleceram. Em particular o Danilo Cabral e o Anderson Ferreira, eles tiveram 18% e estavam com 12% na pesquisa. Então, a principal movimentação que a gente teve de última hora no estado de Pernambuco foi de votos que eram da Marília pulando no colo dos demais, não da Raquel especificamente, tá? Aí a gente pode até ensaiar a ideia de que a Raquel teve seus votos perdidos para essa turma por um outro motivo, e aí ela ganhou os votos da Marília num clima ali de solidariedade. Então, seria onde a gente poderia encaixar o acontecimento do dia da eleição na mudança que a gente teve. E foi uma mudança, porque as pesquisas acertaram ali quando você tinha, por exemplo, o cenário presidencial de forma muito precisa. Ocorreu um sacode que foi diagnosticado, e já havia ali uma pequena tendência de desidratação da candidatura da Marília, que se reforça de última vez no último dia. Eu estou destacando isso e destacando como pode ter ou não sido afetado o resultado pela morte do marido da Raquel Lira, porque primeiro é algo natural, foi o grande assunto na mídia pernambucana enquanto as pessoas iam votar, era o grande assunto nas sessões eleitorais, é natural que se crie uma onda de solidariedade que possa inclusive induzir a pessoa ao voto.
mas também porque eu vi muito lugar na grande imprensa explicando a queda que a Marília teve no final com essa situação trágica. E não me bate, não me faz muito sentido, tá? Parece que isso acabou não tendo um peso tão definitivo assim. Pode ter sido definitivo para Raquel ir para o segundo turno, mas não explica a desidratação da Marília Reis. Só isso não explica. Tudo bem? Bom, e aí a Marília deixa de ser a grande favorita, porque no primeiro turno, nas simulações de segundo, em todas ela ganhava. Não importa quem, a questão é quem vai disputar com ela, tá? E aí a situação que se coloca é a que vocês estão vendo na tela, do IPEC que foi feito na semana passada. Temos a liderança da Raquel Lira perante a Marília. Essa liderança aqui está em intenções de votos totais, 50-42. 4% de brancos nulos, 3% de não sabem, não responderam. Em votos válidos fica 54-46. Não é uma liderança isolada, mas é uma liderança que coloca hoje a Raquel como uma possível favorita, né? Ela ficou afastada da campanha eleitoral agora no início da segunda fase, ficou tudo no colo da sua vice, a Priscila Krause, que é deputada estadual e que acabou levando e gerenciando todos os eventos públicos, inclusive. A Raquel, ela volta a se engajar na sua campanha apenas agora, praticamente no meio do segundo turno, que ela estava passando e ainda está, evidentemente, pelo luto da perda do seu marido. Bom, e aí outra situação que se coloca aqui, a situação dos apoios. A Raquel Lira tem uma vantagem. Ela conseguiu receber declaração de voto do Miguel Coelho e do Anderson Ferreira do PL. Então ela pode conseguir herdar esse nicho de votos, tá? Que somado ali dá quase 40% do total. A Marília, por outro lado, recebeu o apoio do Danilo Cabral do PSB. É um apoio perigoso, porque tem a máquina pública ali do Paulo Câmara? Tem. Só que é um apoio também do próprio Paulo Câmara, que tem uma rejeição enorme. Isso pode desgastar a candidatura da Marília também. Pode ajudar, mas também pode desgastar demais. Os votos que são do Danilo Cabral provavelmente já iam cair no colo da Marília Reis. São votos no PSB, são votos ainda associados a toda a questão da família Reis em Pernambuco, né? Em alguma medida. Então, são votos do candidato que era oficialmente apoiado pelo Lula, para que a candidata que agora é apoiada pelo Lula. Então, assim, ajuda, mas não ajuda. E aí é isso, no pacote vem o Lula. No pacote, a Marília vai usar o Lula nos seus programas. A gente tá falando de Pernambuco. É um estado em que o Lula lidera de lavada. O Lula lidera em Pernambuco segundo o IPEC e bate com o resultado que a gente teve no dia 1º de outubro, de 68-25 pro Jair Bolsonaro, tá? Eu acho que no final o saldo de apoios ele é mais favorável a Raquel Lira do que a Marília. Porque usar a imagem do Lula ela já podia usar porque tá numa aliança nacional com Solidariedade. Tudo bem? E o Danilo Cabral não sei até que ponto ajuda. Tá? Seria melhor se conseguisse pelo menos algum outro, Miguel Coelho que seja. Bom. E pegando esse aspecto de nacionalização, que eu acho que vai estar bem presente, é o que torna a eleição lá bastante imprevisível, a gente tem do lado da Raquel Lira uma posição de neutralidade. É uma neutralidade, gente? No fundo, eu acho que ela vota no Lula, porque a gente tem, por exemplo, todo o histórico familiar, né? O tio dela, o Fernando Lira, foi candidato a vice do Brizola na famosa eleição de 1989 à presidência. Além disso, o João Lira Neto, né, o ex-governador, que é o pai da Raquel, ele foi filiado ao MDB ao longo de todo o regime militar e fez oposição aos militares. Então, há todo um histórico que faz ela pender a não ficar ao lado do Jair Bolsonaro. Só que manter essa neutralidade é uma conta muito difícil. Por quê? De um lado, se nacionalizar totalmente a disputa, pode acontecer, e o voto petista cair na Marília, a Marília ganha. Do outro lado, se a Raquel Lira se posicionar, mesmo que de forma discreta, ela perde a oportunidade de conseguir juntar lá na sua cesta os votos do bolsonarismo. Minoritário, mas é 25%. Se ficar meio a meio, ela conseguir pegar uma parte dos votos dos petistas e pegar os votos dos bolsonaristas, nessa situação nacional, aí ela fica como favorita, certo? Porque a Marília não vai conseguir esses votos. Aí fica, e se ela declarar apoio no Lula, ela ainda teria o voto dos bolsonaristas? Teria os votos do apoio, por exemplo, do Anderson Ferreira? É difícil de saber. É bem difícil de saber. Eu até ressalto que o PT chegou a estudar a possibilidade de apoiar a Raquel Lira contra a Marília. Né? Porque a Marília tá com uma relação desgastada com o PT. E a troca ali seria: a gente apoia a Raquel em Pernambuco e vocês nos apoiam no Rio Grande do Sul. Eduardo Leite declarar voto no Lula no Rio Grande do Sul. Isso nem chegou aí adiante, muito mais, primeiro, por causa do Eduardo Leite preferir se colocar como neutro.
o que eu acho que foi um cálculo político pro Eduardo Leite conveniente, porque ele já tem o voto dos petistas por lá e não se compromete com setores de direita, tá? Mas, ao mesmo tempo, muitos dizem que isso encontraria entraves lá em Pernambuco mesmo. Aí o PT decidiu cair no colo da Marília junto com o PSB e tudo. E é isso. E a Raquel teria o risco ali da contaminação também, porque apoio do PT é apoio do PSB, que é apoio do atual governador Paulo Câmara, que pode herdar a rejeição, como eu adiantei pra vocês. Então, olha, vamos só pra rejeição, pra ter uma coisa mais clara. A Marília tem uma rejeição mais considerável, né? O IPEC fez o índice de rejeição parecido com o que a Quest faz. Separou em tópicos: vota com certeza, poderia votar, não conhece o suficiente, não votará de jeito nenhum ou não sabe. Não votará de jeito nenhum, gente, no caso da Marília é 32, no caso da Raquel é 18, tá? Então ela enfrenta aí um entrave maior. Aparentemente ela tá herdando um pouco da rejeição do Paulo Câmara. Votaria com certeza? Bom, a Raquel tá na frente, 8 pontos à frente da Marília, 44 a 36. Poderia votar? A Raquel também tá na frente, então um potencial de crescimento ainda mais alto do que a Marília Reis possui. É muito difícil de fazer qualquer previsão sobre o que vai acontecer no estado de Pernambuco, porque apesar de você ter a liderança da Raquel, essa liderança ela se colocar numa tendência de derretimento da candidatura da Marília, que fincou de vez no primeiro turno, ali toda uma questão de migração de votos e de nacionalização ou nacionalização da disputa que torna a conta extremamente complicada e que torna muito provável que a gente só tenha uma clareza sobre o destino do governo de Pernambuco, se não na semana da eleição, no próprio dia. No próprio dia, tá? Não acho que a coisa ali tá decidida em qualquer grau. Acho que a nacionalização vai cair como fator principal, só que a forma como ela vai cair, uma neutra, a outra Lula, e a neutra podendo conseguir voto do Lula e também dos bolsonaristas, fica complexo demais, tá? Dê a sua opinião aqui embaixo se você é de Pernambuco, ou mesmo se não for. Aqui o vídeo do primeiro turno que eu fiz a disputa por lá. Aqui um vídeo de errata em que eu corrigi uma atrapalhada ou outra desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.